utopia. Tudo bem, eu sou o Giovanni Caioli e esse aqui é o meu carro, é um Subaru WRX 2006. Meu primeiro carro foi um Gol quadrado CHT 1.6, que era do meu avô. Meu avô tirou zero, meu avô já era falecido, mas estava lá guardado e acabei pegando esse aí como primeiro carro. Era um Golzinho 1.6 CHT. Eu tenho esse Subaru, eu tenho um Astra que também já passou por vocês, um Astrinha prata. E também tenho um Honda Civic VTI 97, o EK azul. São esses três carros que eu tenho atualmente. Cara, o que assim, me arrependo, eu só tive esses três e o Gol, né? O Gol acabou vendendo, eu me arrependo porque era do meu avô. Mas um carro que eu já deixei passar foi um outro Subaru Bug 2001, 40 mil rodado, tava num preço legal também. E na época, em 2016, 17, um 350Z por 70 mil reais. Cara, o Subaru eu sonho ele desde 2013, quando eu vi um vídeo da NB, acho, exclusivos no Brasil. Era um Subaru azul STI, ele era um Shark, usava nitro, tinha mais de 500 cavalos, foi ali que eu comecei a sonhar com o Subaru, né? Então, bem dizer, de 2013 eu comprei ele em 2025, né? Então foram aí, 12 anos esperando o carro. Esse carro aqui é um EJ25, é o 2.5, ele é forjado tudo assim, né? Pistão, biela e vira da Manley, pistão AJE, a biela não me recordo certinho. Ele usa toda a parte de baixo do STI, que é a diferença maior de um Subaru WRX pro STI, é a parte de chão, câmbio, diferencial, cardan. Tem a diferença também de motor, um pouco o bloco do STI, ele tem uma galeria melhorada de água e os acertos, né? Mas no fundo a principal diferença é a parte de chão. Então esse Subaru, meu, apesar de ser WRX, ele já é um Subaru STI por conta dessa diferença que ele já carrega ali. Freio Brembo, acho que são 6 pistões. Intercooler Mishimoto, radiador de óleo. Realmente, assim, tudo que dá. Barra, né? Todo embarrado o carro também. Tá rodando a injeção ProTune, PR4. E um kit estético um pouco, né? Roda T37, aerofólio do S204 também, que é uma versão, para quem não conhece, é muito legal, uma versão mais top ainda da Subaru, acima do STI, né? Ela vai variando de cada ano, né? Por exemplo, esse é 204, o Blob é 203, o Bug é 202 e o GC ele começou como 201, né? S201. Mas basicamente esse carro aí é tudo que dá, assim, toda a parte de melhoria ele tem. Não é um carro forte, sim, é forte, mas apesar de ele ter muita coisa, ele ainda trabalha ali nos seus 300 e poucos cavalos de roda. Não, nunca passei no dinamômetro esse carro. Ele, por ser 4x4, tem essa dificuldade de achar o dinamômetro na região que 4x4. Até pode, né, desligar cardan, né, deixar só o dianteiro para fazer o teste, mas aí dá um pouco de trabalho, você acaba, né, não fazendo, né, mas ele tá com a turbina Garrett 3067, empurrando 1 kg, né, então assim, no famoso bundômetro, né, parece ali um carro de 330 cavalos de roda, mais ou menos ali, né. Tá rodando na pódio, vou jogar pro álcool agora. A ideia é render pelo menos um pouquinho mais de 350 de roda. Na verdade, esse carro eu tenho que fazer uma parte de injeção, de elétrica. Quero arrumar uma parte, quero fazer mais um capricho, que eu peguei ele assim já. O aerofólio eu tenho do ST tradicional, também eu vou colocar, ao invés do S204, vou trocar um pouquinho. Tô pensando em migrar para FT, para Fueltech. Não porque um é melhor ou pior, mas é mais porque eu tô familiarizado. Meu Honda é FT, então eu tô mais acostumado a mexer. E é mais isso, assim. Mas no geral o carro tá ok. Eu acabei de fazer o motor, né? Eu quebrei, né? E eu tenho outros blocos, eu tenho mais de um motor de Subaru. Eu penso aí no futuro, talvez, em Dartar, né? Colocar as camisas da Darton, né? De titânio. E aí, quem sabe ali, né? Fazer um Subaru de 800 mais de roda, né? O Subaru, ele tem um problema crônico, todos os Subarus, né? Que é virar bronzina, né? Ele tem esse problema, a Subaru meio que é famosa por isso. Por isso você tem que tomar muito cuidado com questão de temperatura de óleo, né? O óleo que tá usando. Porque o filme de óleo para sumir e girar a bronzina é muito fácil no Subaru, né? Muito pela forma como é feita, a disposição do motor. Mas também o Hawk também tem alguns problemas que eu já vi em fóruns, né? Falando questão de temperatura, né? Ele tende a querer dar uma fervidinha.
Então você tem que fazer um upgrade, principalmente nessa questão de óleo, né? Radiador de óleo, óleo melhor bomba, e também de arrefecimento geral do motor mesmo, no caso do fluido da água, né? Subaru, né, na verdade, assim, numa via de regra, sempre foi por exemplo, o modelo dele é uma empresa. Então a empresa seria a entrada. Geralmente as empresas são aspirados, já são 4x4 na maioria das vezes. Essa é a segunda geração de carroceria. Mas seria a empresa WRX, que seria esse meu, depois a empresa WRX STI. Esse específico, o Hawk, ele não tem o Type RA, se eu não me engano, que é uma versão também acima da STI, mas ele tem a versão S204, que é extremamente rara no mundo inteiro, é muito valorizado. Mas via de regra, a Subaru é sempre assim, empresa WRX, empresa WRX STI. São os de linha dele mesmo. Tem as versões ilimitadas, né, assim, as edições, que é o S204, o Type RA, mas varia de cada ano para cada ano. No caso do Hawk, pelo que me recordo, ele vai acabar no 204 e não vai ter o Type RA. Mas vai ser sempre empresa, WX STI, vai só acrescentando no nome. Essa mudando geralmente na questão de potência, né? Cada um tem um valor de potência, né, diferente. O primeiro é aspirado, eu não sei quanto que tem, mas deve ter, sei lá, 150 cavalos, 140. Depois já começa os turbos, né? O EJ25, nesse caso o Hawk, né, que é o apelido dele, ele é 230 cavalos, mesmo sendo 2.5. Já o Shark, que é a próxima carroceria, que seria o hatch, que depois lançou o sedã também, que é mais na frente, eles são 2.5, mas já tem 270 cavalos, né? Isso tudo de motor. Então ele, no caso, seria 230 cavalos, mesmo sendo a J25, 2.5 já. E depois vem o STI com 310 cavalos de motor, né? A diferença tem a questão do motor, né, da potência, e principalmente o que eu comentei também, né, a questão do chão, né? O Hawk, o WRX, na verdade, qualquer um, eles são 5 marchas. Os STI são 6. O WRX mesmo, ele também tem um problema com questão de potência. Ele tem mania assim, né, um problema crônico de quebrar câmbio, os 5 marchas. Por isso que você sempre que vai ter um WRX, você tem que tomar muito cuidado com o câmbio. Já os STI 6 marchas, já não tem esse problema. É um câmbio que originalmente, né, aguenta tranquilamente, não sou eu falando, é Costela, galera da PU, Automotec, galera especialista em Subaru, que é 650 cavalos de roda, até beirando ali os 700 de roda. Então é um câmbio extremamente agressivo, extremamente forte, né? Tem essa parte, a parte de suspensão também, que é muito melhor na STI, né? A galeria do bloco, apesar dos blocos serem muito parecidos, ele tem uma refrigeração melhor. O cabeçote tem outro comando, né? Um comando mais agressivo, tem um acerto mais agressivo. Questão de esteticamente, os Sharks, né, os próximos, os hatch, eles diferem bem as carrocerias, né? Tem Shark WRX, por exemplo, o bombado e o magrelo que a gente fala. O bombado, ele se assemelha muito à estética já do STI. E ambos têm o mesmo motor, bem dizer, mesma coisa, assim, mesma configuração, é mais questão estética, né? No caso deles, tem a versão também, voltando, né, agora pro Hawk, tem a versão perua também, que é bem bonita, né? A segunda geração tem perua nos 3 modelos que teve, né? No Bug, no Blob e no Hawk. Mas no mais é isso aí, né? Quanto mais aumentando, o carro vai ficando cada vez mais esportivo, né? Esse é um carro bem voltado para a esportividade. Porque nessa época ainda era a época do WRC. Usava ele no WRC ainda. A partir dele, do hatch, eles começaram a sair oficialmente do WRC. Então a carroceria do Subaru começou a mudar, né? Tanto o Subaru quanto o Evo também. Você pode ver que a estética dos dois, o Evo 10 ou o STI Shark, que é o hatch, depois o outro sedã lá, eles já mudaram, já tem uma carroceria diferente, já não é mais pensando em WRC, né? Então os mais antigos tendem a ser mais quadrados, mais parrudos mesmo, assim. Subaru, apesar de ter fama de ser maré japonesa, bem cuidado não quebra. Por exemplo, a minha quebra foi 100% culpa minha mesmo, né? E não é defendendo o carro, não é clubismo, mas foi culpa minha. Dá um trabalho maior? Com certeza, né? Se você tem um carro AP, um Subaru, com certeza o Subaru vai ser mais caro, vai ter mais manutenção, né? Mas é um carro que dá para ter. Eu não teria, por exemplo, um desse tipo, né? Um já esportivo da Subaru pro dia a dia, né? Eu acho que o custo é elevado, bebe muito, as peças são mais caras, não tem que fazer, não tem peça nacional, não tem pistão forjado nacional, não tem nada nacional. Então você vai ter que importar, o dólar tá muito caro, né? Nosso país tem muita taxa também, né? Então fica muito caro. Pro dia a dia eu acho que não compensa, né, resumidamente. Mas como segundo carro, lasanha, com certeza compensa muito. E assim, eu sou subareiro, mas compensa muito. Muito, muito. Assim, ninguém que tem Subaru anda devagar.
né? É um carro que a proposta é justamente pé no porão o tempo todo, né? Mas sempre tem que tomar cuidado com seu carro, por exemplo, você vai pegar um WRX, 5 marchas, né? Tal, original. O câmbio. Você tem que ver se não tá muito forte, provavelmente vai quebrar, tem que tomar cuidado com o limite do torque ali dele, né? Da potência. Observar também se já foi aberto o motor ou não, quem que fez, quem que não fez, né? O Subaru mais rodado, a tendência é girar bronzina, que já tá há um tempo ali, né? Mas no geral você tem que ter mais ou menos mesma cautela de comprar qualquer outro carro. Não, apesar de assustar, o motor é box, você abre o cofre, é tudo meio que bagunçado, e é mesmo bagunçado. Ele é um carro normal também, assim, é os mesmos cuidados que qualquer outro carro, né? E aquela principal coisa, né? É o dono, né? Tem carro que tem dono, tem carro que não tem dono, né? Então vai muito disso. A mais top mesmo, que é a mais consagrada, que eu até tava conversando com o Luquinha esses dias, é a 22B da carroceria do GC, né? O primeiro Subaru quadradão, o primeiro empresa. Essa versão é o 22B, ele é um 2.2, né? E tem 500 unidades no mundo, né? Foi vendido um recentemente por mais de 5 milhões de reais. Pô, a Subaru no começo não era azul, não sei se todo mundo sabe. Ela começou a ser azul por conta daquele 555, que a gente já viu no carro de corrida lá de rally. Eu não sabia que era 555, eu descobri faz até pouco tempo. Inclusive o mecânico que fez ele, o Eric, que me contou que a 555 é uma marca de cigarro. E a Evo era Marlboro, e ele era o 555, uma marca de cigarro inglesa, se eu não me engano, e era azul. E aí que a Subaru começou a adotar a cor azul para ela. A Subaru, recentemente, ela ganhou como o carro mais seguro do mundo, passou a Volvo. Bom, tá na internet, é verdade, né? Então, porque ela ganhou isso. Foi muito campeã, né? O principal piloto dela na época de rally, né? Esse carro é de rally. É o Colin McRae, né? Então, é um carro extremamente... Foi muito ganhador, assim, muito campeão. E mais, acho que é isso mesmo, assim, que me lembra, assim, né? Eu acho que, assim, isso aí é muito complicado falar, vai muito de perfil de cada gearhead, cada pessoa, né? Cada piloto. Eu gosto muito de carro japonês, gosto de carro espartano, por exemplo. Subaru é câmbio, volante, motorzão, relógio, acabou, né? Não tem mais nada no carro, né? Eu gosto muito dessa pegada, mas hoje, pensando assim no que você dá pra extrair do Volks, um GT, o Golf GTI, cara, você tira muita potência fazendo nada. Stage não é preparação, né? Stage é periférico, pô. Stage 3, né? Você troca uma turbina, né? Preparação é você abrir o motor, fazer tudo. Eu acho que hoje eu iria mais pra esse lado. Tanto que eu tenho vontade, às vezes, de pegar um alemão, por exemplo, a Zeme, né? Que é muito caro. Mas uma M hoje, Stage 3, a Castorzinha é 700 cavalos de roda. Stage 2, sei lá. Então, assim, o custo-benefício fica muito bom. E isso aí vai ter um carro bem dizer original, cara. Stage é original. Só muda ali a turbina, né? Tipo, não dá nada. Mas pra quem gosta mesmo de mais purista, né? Gosta mais coisa mais raiz mesmo, assim, né? Mais antiga, gosta da história, ou é apaixonado por aquilo. Aí eu iria nesse. Eu, né, só vou nesse tipo de carro. Tem muita lasanha que eu quero comprar ainda, né? Tipo, quero um 32. Eu vou comprar um 32. Só que vingaria muito mais ter um outro, né? Um 35, né? Mas por ser mais novo, né? Quebra menos, né? Não tem o que fazer, né? Carro novo quebra menos. Né? E mais simples quebra menos também. Às vezes eu vejo a galera causando, às vezes, com os Volkzinho fortinho da vida aí, vai pra casa, descansa. Eu já não, né? Dou umas aceleradas, você fica olhando a pressão de óleo, fica olhando a temperatura. Só que também é o preço do sucesso ali, né? Cada coisa tem um preço, né, do sucesso. Esses carros são mais delicados nessa parte, apesar de ser muito parrudos, mas são carros mais antigos, né? Tem que tomar mais cuidado, tudo. Mas eu acho que hoje em dia, tendo essas lasanhas, eu tenderia, assim, a ter um mais moderno, resumidamente. Ter um mais moderno, um mais simples, assim. Cara, acaba os meus sonhos mesmo, eu quero um STI azul ainda. Tenho muita vontade de ter um STI azul. Seja qual modelo que for, assim, eu quero ter um no documento escrito STI, né? Eu tenho muita vontade disso. Mas acho que o supra-sumo, assim, de carro que eu... Nossa, meu sonho é um R32, um GTR R32. Assim, é o meu maior sonho de vida mesmo. Assim, é o carro que eu... É o carro mais caro que eu compraria, é o R32. Gostaria de ter uma M4, gosto muito de M4. Mas o R32 pra mim, tipo assim, não tem... Não tem. Cara, eu gosto de competição. Gosto muito de competição. Né, eu gosto de track day. Track day em tese é uma competição você contra você, mas eu gosto muito da esportividade. Eu não gosto muito de encontros, pode ver que dificilmente eu vou. Eu gosto, assim, de esportividade, de competir mesmo. Eu gosto de ver pessoas competindo, eu gosto de performance pura mesmo, assim, né? Mas no geral, track day eu gosto muito. Eu quero começar a correr mais track day. Eu fazia muito hot lap com o Astrinha, né? Mas eu quero
montar um só full corrida mesmo, né? Mas é isso que eu mais gosto no mundo automotivo. E também o México, né? O México é muito da hora também. Mas isso aí já faz tempo já. O principal conselho que eu dou é mentalizar o que você quer e enxergar. Na minha opinião é isso. Eu era criança, eu enxergava eu com um carro desse. Um exemplo. Eu queria ter um Subaru, eu vou ter um Subaru. E não importa quanto tempo leva, porque data chega. Vai chegar esse dia. Então eu acho que você tem que mentalizar e não tem inimigo que você não vença, seja qual for o tipo de inimigo na sua vida, né? Não obrigatoriamente um inimigo, mas um inimigo, um desafio que você não vence com a estratégia certa. E muita fé em Deus, né? Eu sou muito crente, né? Então, assim, sempre agradeço muito, eu penso muito, evito ficar pedindo muito também, eu só peço que me dê força, né? Mas eu acho que é isso, é você mentalizar e sonhar com aquilo, ver aquilo ali e falar, não, é isso que eu, é ali que eu quero chegar. Né? Quando você tem claramente onde você quer chegar, eu acho que dá certo. Então, eu queria agradecer ao Mosca, né? Agora Velocitar, né? Tá? Queria agradecer ao convite, foi muito legal, muito proveitoso. Né? E isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não falo tão bem, às vezes eu não sei também muita coisa, né? Que na hora de responder, mas brigadão, hein, galera. Valeu, viu? Grande abraço.